Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando eu estive na Força Aérea, um sargento nos deu lições de liderança e, de uma maneira muito forçosa, muito avançada, digamos assim, demonstrou-nos dois tipos de liderança e disse que a liderança que nós devíamos ter era uma liderança de autoridade em que demanda ou requer uma obediência obrigatória. Ele estava a tentar persuadir que qualquer outro tipo de liderança era uma coisa fraca, era uma demonstração de fraqueza. Mas ele estava errado. E, aliás, quando ele disse isso, ele ainda era jovem, quando ele disse isso, imediatamente eu vi, não, isto, há algo errado aqui. Porque aquele que é um líder do género autoritário só se considera a si mesmo e a grandeza dele na empresa, na nação ou dessa entidade. Não dá a atenção às necessidades legítimas dos vários seguidores. Vejamos então brevemente aqui em Mateus capítulo 20 o que Jesus Cristo disse. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27, Jesus Cristo falando acerca de liderança, disse: "Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo." Precisamos de ser servidores. Um verdadeiro líder é um servidor. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero abordar características de líderes, duas características principais de líderes, para nos autoexaminarmos na nossa preparação para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. A primeira característica é que temos que estar totalmente centrados em Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 110, Salmos 111, versículo 10. Diz assim: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre." Este profundo respeito por Deus, o temor do Senhor, é o início da sabedoria em todos os pontos, incluindo na liderança. E depois continua no versículo 1 do capítulo seguinte, 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, ou ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. Este temor do Senhor nos conduz a obedecer aos mandamentos da lei de Deus. E depois lemos também no versículo 9 do mesmo capítulo a dizer que essa pessoa que teme a Deus dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Por isso vê-se que é uma pessoa com capacidades de liderança, porque distribui, porque dá aos pobres, e a sua justiça permanece sempre. A sua maneira integral de boa conduta permanece sempre. Ou, em outras palavras, é uma pessoa que vai ter a vida eterna. Vejam também em Deuteronômio 17. E aqui está uma pergunta que eu quero fazer. Temos realmente temor
de Deus. Vejamos então Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 a 20. Falando acerca de responsabilidades dos reis e quando os israelitas pediram para ter um rei, ele disse: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires e nela habitares e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Deves estabelecer uma pessoa que seja da tua nação. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Quer dizer, não deve de multiplicar para o governo, para ser um governo cada vez maior, com mais coisas, com mais poder, com mais autoridade, quer dizer, com mais cavalos, isto seria com mais posses, com mais coisas. E nunca mais voltarás por esse caminho, porque o caminho do Egito era um caminho de uma autoridade, de ditadora. E esse é que está aqui a dizer: não vás nesse caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Por isso, para o seu governo, não deve de ser: olha, eu tenho direito a tudo, vou ter quantas mulheres eu queira. Isso. Não é desse género. Nem multiplicará para si prata ou ouro. Não está aí a acumular mais dinheiro e mais coisas, mais posses. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Isto é, este líder vai ter que estar a escrever a lei de Deus deste livro. Isto é, do livro de Deuteronômio, pelo menos essa. E tinham que escrever a lei. Porquê? Porque assim é como nós, quando estudamos a Bíblia, vamos aprendendo e vamos aplicando. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Para aprender a ter o respeito e o temor de Deus. A fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os irmãos. Isso fará para não ficar assim arrogante, pensando que, olha, eu sou mais importante que o mundo todo. E depois diz: não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. O mandamento é perfeito, não adiciones ou tires coisas da lei. Ele e os seus filhos no meio de Israel. E por isso, queridos irmãos, vê-se aqui que um líder ou um governante não está acima da lei, mas está debaixo da lei, obedecendo à lei. E por isso, é como Paulo diz, não está debaixo do castigo da lei. Porquê? Porque está obedecendo à lei. E por isso temos respeito pela lei de Deus. Vejam também em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos servos de Deus. Somos mordomos de Deus, digamos assim. Somos dispenseiros do que pertence a Deus. Somos gerentes do que Deus nos deu para governar sobre isso, para ter um certo domínio limitado sobre isso. E por isso é nossa responsabilidade sermos fiéis.
Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me regui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nós obedecemos a Deus e é o Senhor que nos julga. E por isso é Ele que temos que ser fiéis. Somos fiéis? Vejam também em Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. Eclesiastes capítulo 5, versículo 8 diz: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar direito de justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. Quer dizer, neste mundo as pessoas estão debaixo de outras e todos estamos debaixo de outros e há muita corrupção. Mas o ponto aqui é que a autoridade suprema é Deus. Deus, ao fim de contas, é aquele que, ao fim das contas, que nos vai recompensar pelas boas obras ou que nos vai castigar pelas más obras. Leiam, se faz favor, em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos de crer que Deus existe para agradar a Deus, mas temos que reconhecer que Deus é o nosso galardoador, é aquele que nos dá as recompensas, é aquele que nos vai julgar, é aquele que é o nosso juiz. E por isso, temos que nos apresentar perante Deus de uma maneira correta e pedir a Deus pela correção dele. Veja, então, em Jeremias capítulo 10, versículo 24. Jeremias 10, versículo 24. Jeremias 10, versículo 24. Castiga-me, ó Senhor, isto é, corrige-me, põe-me na direção correta, ó Senhor, mas em justa medida, isto é, com misericórdia, não é tudo de uma vez, é numa medida justa, não na tua ira, para que não me reduzas a nada, na tua misericórdia, Senhor, ajuda-me a ser uma melhor pessoa, peça a Deus correção e orientação. Nós precisamos de pedir a Deus correção e orientação, irmãos. Somos, de facto, totalmente centrados em Deus, considerando que Deus é aquele que nos deve guiar. Estamos realmente a buscar os caminhos corretos? Vejam em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 13. Hebreus 12, versículo 12 a 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Quer dizer, sim, estamos às vezes desencorajados. Estamos com certas depressões e tristezas. Mas diz, ponham-se direitos, tentem seguir a Deus e diz assim, fazei caminhos retos. Peçam ajuda a Deus e sigam os caminhos retos para os pés, para que você não se extravie o que é manco antes seja curado. Para Deus o curar de qualquer ideias falsas, de qualquer maneira de tratar as outras pessoas incorretamente, numa liderança que não seja que põe Deus primeiro. A nossa liderança tem que ser uma que põe Deus primeiro. Veja também em Provérbios, capítulo 16,
Provérbios capítulo 16, versículo 13. Provérbios 16, versículo 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O rei ama as pessoas que dizem a verdade e que estão a seguir os caminhos retos. E quanto mais Deus. É o que Deus quer de nós. E por isso é que devemos pedir em misericórdia que Deus nos corrija e que nos ajude e nos oriente no caminho correto, pondo Deus primeiro. Precisamos ser homens de caráter. O que é caráter? Caráter é saber o que é correto do errado e decidir fazer o correto e fazer o correto mesmo debaixo de dificuldades e pressão contra isso, mas determinar e fazer o que é reto. Caminhos retos. Então, irmãos, somos realmente um exemplo de pessoas justas, de pessoas com integridade e de alto padrão moral. Por isso é que devemos ser, para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Então, o que é que devemos fazer para estarmos completamente centrados em Deus? Vejam em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, aí fala acerca do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor para com o próximo. Amor para com Deus. Alegria. Deus nos dá alegria interna quando estamos a fazer o que é certo e reto. Nos dá uma paz mental. Termos esta paz interna que é incompreensível por outras pessoas, que só é compreensível quando estamos a obedecer a Deus. Longanimidade, isto é paciência. Quando as coisas não estão a correr bem, continuar nesse caminho longanimamente, com paciência. Benignidade, isto é uma certa gentileza, uma certa benignidade, uma certa bondade, fazendo coisas boas para com os outros. Sendo fiéis, tendo uma certa fidelidade, dizendo que eu vou fazer isto, e faz. Serem mansos, humildes, submissos, ensináveis, mansos, mansidão. E o último destes 9, é domínio próprio. Temos domínio próprio, porque ao fim de contas, esse talvez seja o início. É de controlarmos o eu. Como? Com o fruto do Espírito Santo de Deus. Com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda a obedecer a Deus. E Deus, àqueles que obedecem a Ele, vai dar a esses ainda mais do seu Espírito. Ora, obedecer a Deus quer dizer que obedecem às leis de Deus. Vejam Salmo 119, Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Diz: grande paz têm os que amam a tua lei. Como disse, uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus é paz. Uma paz interna dentro
na nossa mente, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver, uma paz interna. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Isto é, nada os tropeçará. Mesmo que pessoas vejam estar a criar coisas à frente de você, não vão tropeçar. E você não vai dizer, olha, foi a culpa dele, ou vai apontar os dedos, olha, foi a culpa dele. Não. Porque você tem integridade, tem caráter de Deus e vai esforçar-se, vai ter domínio próprio a seguir os caminhos de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. E uma das características do fruto disso é grande paz. É grande paz. Vejam também em Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Os mandamentos de Deus têm problema? Não. Os mandamentos de Deus não têm problema nenhum. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita. E restaura a alma. Restaura a vida. Conforme obedecemos a Deus, e Deus nos dá o seu Espírito, dá este sentimento interno no nosso coração, na nossa mente, que estamos em paz com o Senhor. Não há nada tão bom como essa restauração da vida. Isso é saudável. Sim, há certas preocupações e certas ansiedades, mas essas ansiedades têm atrás disso essa paz que sabemos que Deus está no domínio, está no controle e estamos nas mãos dele e que ele só quer o nosso bem. Por isso diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, no versículo 8, diz, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E aí diz, além disso, por eles se admoesta o teu servo. Por eles, pelos teus mandamentos, Deus, nós somos corrigidos, somos instruídos. E em os guardar, há grande recompensa. Há grande recompensa. A obediência às leis de Deus nos faz sábios. Ora, você necessita de sabedoria? Ora, então leia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Você precisa de estar perto de Deus e pedir a Deus. Precisa pedir a Deus por essa sabedoria. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Queridos irmãos, isto é um versículo que, desde a minha juventude, é um outro versículo que desde a minha juventude tenho pedido a Deus para me dar sabedoria. Porque eu sei que de mim mesmo não sou sábio. Sou muito fraco. Mas com a ajuda do Senhor, pelos seus mandamentos e pela prática, então aprendemos a discernir entre o bem e o mal, como se lê em Hebreus,
este caminho de discernir entre o bem e o mal, que é esta madureza, este sermos maduros, cristãos maduros. Peça essa sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Precisamos ter fé. Estamos a pedir a Deus por sabedoria e estamos a fazer a nossa parte, que Ele nos vai dar essa sabedoria. Sim, não vai ser daqui a 1 minuto, não vai ser daqui a 10 minutos, mas durante o caminho da nossa vida, isso vai crescendo e acumulando. E por isso precisamos ter cuidado com as pessoas que nos vão dar conselhos. Porque o verdadeiro conselho vem de Deus. E temos que comparar esses conselhos se são conforme os princípios de Deus. Porque muitas pessoas nos vão dar conselhos que são, digamos assim, duvidosos. Vejam, por exemplo, a situação em 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Aqui este filho de Salomão se aproximou, tomou o reino e então o povo se aproximou dele e disse: olha, temos muitos impostos, a vida está muito difícil, ajuda-nos, baixa os impostos. É porque diz aqui em 2 Crônicas capítulo 10, começando o versículo 1, foi Roboão, ali ele fizeram no rei, ele era filho de Salomão, e depois veio outro, Jeroboão, filho de Nabote, veio, então disseram: olha, Roboão, por favor, dá-nos uma situação mais favorável, porque os impostos, a inflação, os aumentos dos preços, isto tudo está sobre um modo difícil, está a fazer a vida difícil aos cidadãos do país. É como hoje em dia vivemos, os preços de tudo está a subir gigantemente, que não conseguimos comprar as coisas que comprávamos. Está a ficar impossível os preços de tudo. A vida está a ficar muito difícil. E então ele foi pedir conselho e falou com os conselheiros que eram do pai, mais idosos. Eles disseram: olha, ouve o que eles estão a dizer. Mas ele não quis. Foi aos conselheiros mais jovens. E os jovens que tinham crescido com ele, lê-se no versículo 10, disse: assim falarás ao povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alívio de sobre nós, assim lhes falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Se o meu pai castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Mau conselho, mau conselho. E por isso, buscamos a vontade de Deus. Estamos a fazer um sacrifício para pedir a Deus para nos mostrar a sua vontade. Veja em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformem com este mundo a fazer mais destas coisas mundanas, seguir maus conselhos,
Mas temos que mudar a nossa mente. Temos de transformar a nossa maneira de pensar para buscar a agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que ser centrados em Deus. Deus tem que ser primeiro na nossa vida. Vejam como Paulo descreveu em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Precisamos ser sábios. Pedir a Deus sabedoria, remindo o tempo porque os dias são maus. Irmãos, os dias são maus. Os dias são difíceis. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Estamos a buscar diligentemente a vontade de Deus? Estamos? Então qual é o quadro geral de Deus? O que é que Deus diz? O que é que Jesus Cristo nos disse? Em Mateus 6, versículo 33, ele nos diz muito claramente o que devemos buscar primeiro. Mateus 6, versículo 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Isto é o reino de Deus. O reino de Deus, que inclui as leis de Deus, que inclui as maneiras de viver de Deus, e a sua justiça, e a justiça de Deus. A nossa meta, o nosso destino é para sermos filhos e filhas de Deus. E o caminho para chegar a isso é através da justiça de Deus. Não é a minha autojustiça, não é a sua autojustiça, é a justiça de Deus. E precisamos nos submeter à justiça de Deus. Então, o quadro geral, o objetivo, a meta, é para sermos centrados em Deus. É para pormos Deus primeiro. Estamos a pôr Deus primeiro na nossa vida. Isso é extremamente importante para ser um líder segundo Deus. E depois, o segundo ponto que quero mencionar é que precisamos ser servidores no íntimo, cá dentro, no coração. Lucas 14, versículo 7 a 11. Lucas 14, versículo 7 a 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que eu, vindo aquele que te convidou, também ele te diga, dá lugar a este. Então, irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Isto é o que Deus quer de nós. Muitas pessoas hoje em dia querem se exaltar a eles próprios. Mas nós temos que nos humilhar primeiro para servir, ser humildes. Vejam em Lucas também, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 24 a 27. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Qual de nós é que é mais importante? Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve.
Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus Cristo, eu sou. Jesus Cristo disse muitas vezes, eu sou, referindo-se a quem ele era, aquele título no Antigo Testamento. Eu sou, e eu sou como quem serve. Jesus Cristo é quem serve. Por isso, não devemos ser discípulos ou seguidores de Cristo? Está claro que sim. E por isso devemos ser servidores. Vejam no versículo 28 a 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês têm estado comigo quando eu passei por várias dificuldades. Assim como meu pai me confiou um reino, o reino de Deus, eu vos confio. Não é que você é mais importante, que vai ser uma pessoa mais importante, não. Mas Deus, Jesus Cristo, vai confiar a você uma responsabilidade no reino. Porquê? Para que comeis e bebeis à minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sim, isso está claro para os apóstolos. Mas todos nós vamos ter responsabilidades de liderança no reino de Deus. Então vemos aqui o que é que Jesus Cristo nos está a dizer acerca de princípios de liderança. Temos que ser como Ele é, para estar com Ele. Vejam também em João capítulo 13. Em João capítulo 13, que é a secção que fala acerca do lava-pés, que se lembram muito bem na secção do lava-pés, que geralmente lemos durante o período da Páscoa. Então vemos aí que eles estavam sentados e então Jesus Cristo deitou água na bacia, vemos aqui no versículo 5 de João 13, e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha. Eles disseram, não, o Simão Pedro disse, não faça isso. Ele disse, não, tenho que fazer. Então, Pedro disse, olha, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele disse, não, já estás lavado, simplificando, se já estás batizado, se já estás arrependido, é só uma questão de lavar os pés, é só somente corrigir um bocadinho mais conforme vais andando. E depois ele vê-se aqui a atitude de Cristo. Ele disse aqui no versículo 13, João 13, versículo 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bens, porque eu o sou. Sim, eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isto é servir uns aos outros. Devemos ser servidores. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo está-nos a ensinar o princípio importante de liderança. Ser um servo. Ser um servo. Vejam então em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Mateus 18, versículo 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E mais outra vez estão a perguntar a mesma coisa. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum
entrareis no reino dos céus. Se não vos humilharem, se não ficarem humildes como uma criança, não vão entrar no reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Não vão ter a vida eterna. Queridos irmãos, isto é importante. É muito importante. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Somos servos no íntimo? Somos realmente servos no nosso coração? Veja Salmos 139, versículo 23 e 24. Salmos 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos de pedir a Deus para sondar o nosso coração, conhecer o nosso coração, provar e nos purificar e nos fazer melhores pessoas. Mudarmos os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, para não sermos arrogantes, mas para sermos humildes. Pedir a Deus para nos ajudar a ter a atitude de Cristo. Veja também em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Diz basicamente a mesma coisa. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa ideias de que pensemos que sabemos tudo e que sei as respostas todas, é corrupto. Precisamos de mudar. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus quer que nós nos arrependamos e mudemos a nossa maneira de ver e de pensar e de atuar. Precisamos de ser diferentes. Vocês leiam as histórias de Jó. Não teve grandes provações? Vejam a história de José. Não teve grandes testes e provações? Vejam a história de Daniel. Vejam a história de Moisés. Vejam a história de David. Vejam a história de Isaías. Vejam a história de Paulo. E muitos outros. Todos eles tiveram grandes provações. Porquê é que precisamos lembrar disto? Porque nós também vamos passar por provações. Porquê? Para Deus nos purificar no fogo, para nos fazer melhores pessoas, para tirar esta arrogância e soberba de nós, para sermos humildes, para não sermos pessoas que pensamos que sabemos tudo, sabemos a lição, sabemos e devemos às outras pessoas como devem atuar. Não. Não sabemos. Precisamos ser humildes. Precisamos ter cuidado como respondemos às outras pessoas. Porque estas provações produzem bom fruto. Leia em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Romanos 5, versículo 3 a 5. Romanos 5, versículo 3 a 5. E não somente
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não se confunde, não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Quando temos tribulações, temos certas dificuldades, nos submetemos, nos humilhamos e nos tornamos melhores servos, estamos então a ter ações de perseverança, de fidelidade até ao fim, controlando a nossa língua, controlando os nossos pensamentos, controlando a nossa ira e as nossas emoções, para sermos mais como Deus é. Servos a servir aos outros. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo sofreu para nós, mesmo quando nós éramos pecadores. E por isso, quando uns amigos ou uns familiares nos tratam mal, o que é que Jesus Cristo fez? Sofreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Se nós pensamos que alguns amigos, alguns irmãos, alguns familiares nossos são pessoas que nos estão a tratar mal, isso não é justificativa de os tratar mal também. Vejam em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria, por passares por várias provações. Estou a ter dificuldades. Estou tão contente que estou a ter dificuldades. Mas há um ponto importante aqui. Sabendo que esta provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência, perseverar até o fim, longanimidade. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes, sendo verdadeiros servos. Uma obra perfeita. Por isso, aprendemos pelas nossas provas. E foi exatamente o que aconteceu a Cristo. Em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Fica aqui entre as páginas. Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos da alma, tenhas o mesmo sentimento. De quê? De Cristo. Ele foi um servo, vemos que ele serviu, fez o lava-pés, serviu os irmãos, disse: vocês façam como eu faço. Não façais, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha, eu sou melhor que tu. Soberba. Não. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E por isso somos servos deles. Somos servos daqueles que nos estão a tratar mal. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Este foi o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve.
como lê no versículo 5. Pois ele existia ou era da forma de Deus, não era nenhuma usurpação ser igual a Deus, desde o versículo 6, mas se esvaziou da forma de Deus para ser da forma de homem. E se humilhou até morrer para nós. Isso é um ato de servidão para nós. Um espírito de humildade. E nós devemos de aprender por ele. Tal como ele é o nosso líder. O exemplo dele é um exemplo de humildade e de servidão. Sofreu e serviu. Como é que nós estamos indo? Como é que você está andando? Temos muito a melhorar, não temos? E por isso, irmãos, considerem estes 2 pontos. Temos que estar completamente focados, concentrados em Deus. E em segundo, precisamos ser servidores no íntimo. Porque, irmãos, lembrem-se que fomos criados para dominar. Mas não é dominar com esta arrogância, autoridade, mas é dominar de um ponto de vista de liderar como um servo. Vejam em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí no início, quando Deus criou o homem, disse, façamos, o Pai, Deus e o Verbo disseram, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Fomos criados para sermos líderes, termos domínio na terra e sermos líderes para o bem do país, da nação, do planeta. E por isso fomos criados com o propósito para isso, para finalmente estarmos no reino de Deus, para governar no reino de Deus. Vejam em Lucas, versículo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 26 a 27. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, dentre eles, o que estava para lhe fazer isso. E suscitaram também entre si uma discussão sobre qual seria o maior. Mas Jesus disse, os reis dos povos dominam sobre eles e exercem autoridade. E depois disse, o maior entre vós seja como menor. E qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? E disse, sou eu quem serve. Pense aí, que é quem serve. Assim como meu pai me confiou um reino, versículo 29, eu vos confio. O Pai nos está a confiar o reino. Queridos irmãos, Deus quer nos dar o reino de Deus. Oh, não é que, olha, eu não tenho nenhuma capacidade de governar ou ser um líder. Sim, não tem. Mas está a aprender. Está a aprender. Tem que ser centrado em Deus e ser um servo. Isso é a grande aprendizagem para ser um líder no reino. Não é para ser um dominador, como o sargento na Força Aérea estava a dizer, temos que dominar. Não. Ser um servo. Um servo. E
por isso vos assentareis em tronos para julgar, para ser servos. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27 diz: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aos vencedores vão ter autoridade. Queridos irmãos, mas vamos primeiro aprender a sermos servos, servidores. Queridos irmãos, estamos a ser servos? E sim, todos estamos a aprender. Por dificuldades, por mágoas, por tristezas, por dores de cabeça. Vejam em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Queridos irmãos, Jesus Cristo sofreu, nós temos que sofrer também. Ele aprendeu por mágoas e por dores de cabeça e dificuldades. Nós também aprendemos da mesma maneira. Então, como é que podemos começar a desenvolver estas características de ser um servo? Vejam aqui alguns pontos. Em Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Temos que pôr Deus primeiro, mesmo à frente da nossa própria vida, de nossos próprios desejos pessoais. Esse é o ponto de começo, centrados em Deus. Veja, por exemplo, também onde fala acerca de ministros de Jesus Cristo, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. E aí está a dar várias características dos ministros de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra, e se alguém aspira a uma posição de liderança, bom, mas é necessário, portanto, que essa pessoa aprenda a ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não é violento, porém cordato, inimigo de contendas, não é avarento, e que governe bem a sua casa, criando filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, não seja inexperiente, tem que ter experiência. Para quê? Para não ficar arrogante, não ficar cheio de soberba. Então vai cair debaixo da condenação do diabo. Veja também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz, nem como dominadores dos que foram confiados, ande tornando-se modelos do rebanho, de servos, modelos de servidão, não como dominadores, não como Hitlers, mas servos. E vejam em Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15.
Dizem, Deus nos deu apóstolos e ministros. Por quê? Para nos ensinar coisas. Para quê? Versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo, à perfeita varonilidade, isto é, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas várias artimanhas de homens, mas seguindo a verdade em amor. E a verdade é que precisamos pôr Deus primeiro, e Deus é amor, e precisamos ser servos, que é um ato de amor. E esta é servindo a verdade, seguindo a verdade em amor. Assim crescemos na vida cristã para sermos discípulos de Cristo. Queridos irmãos, acho que temos muito a orar e a examinar e a pedir a Deus ajuda, porque estamos longe deste padrão. Temos que pôr Deus primeiro e ser humildes e sermos servos. O sargento na Força Aérea estava errado. O verdadeiro líder, segundo Deus, serve. Dá atenção às necessidades legítimas dos outros. Jesus Cristo revelou que o verdadeiro líder tem que ser um servo, tem que sacrificar para os outros. É assim, irmãos, que somos verdadeiros de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. E isso, queridos irmãos, é parte do novo eu que devemos pôr na nossa vida.